Olá, aqui quem está falando é o César. Estou aqui com meu amigo Diego Garcia. A gente vai comentar um pouco sobre alguns artigos que a gente tem encontrado na internet, vendo como a gente usa no dia a dia, dando umas dicas de como a gente traduz essa linguagem mais técnica e complicada ali, que vem dos padrões de projetos para o dia a dia em código. E aí, Diego, fala um pouco de você para o pessoal te conhecer. Bom, pessoal, eu sou o Diego Garcia, né? Eu sou diretor técnico da HQ Softwares aí. Já fiz vários trabalhos aí junto com o César aí. Vamos comentar um pouquinho aí para tornar um pouquinho mais fácil aí o entendimento do pessoal sobre esse universo aí de microserviços e diversos outros tipos de tecnologia que tem aí no mercado aí. Legal. Vamos lá, César. Um assunto que a gente queria puxar foi um evento que teve essa semana, né, que foi o Rádio Studio Light 2023. Eu fui convidado para fazer uma apresentação. O Fernando Risato me procurou e comentou, e coincidiu que eu também estava procurando ele para a gente falar sobre microserviços. Então, combinamos que eu ia fazer uma palestra que não envolveria código e eu ia comentar um pouquinho sobre arquitetura de microserviços. Foi uma apresentação bacana, tive um feedback bem positivo. Você também estava por lá, assistiu, né? Sim, Ah, estava por lá. legal. Foi uma palestra bem completa, principalmente para o pessoal que é da comunidade Delphi ali, né, que eles não estão muito acostumados com toda essa questão de ambiente de microserviços e coisas do tipo de arquiteturas assim voltada a microserviço. Ainda o pessoal acaba sendo muito direcionado, né, a aplicações multicamadas ali. Então acho que abriu bastante a cabeça deles ali para tentar pensar em outras formas de solucionar os problemas das empresas ali, em vez de ficar batendo a cabeça naquele modo já um pouquinho mais antigo, né? Isso mesmo. E daí, relacionado a isso, eu acabei vendo um artigo no The Zone, até vou trazer ele aqui para o pessoal ver, que são aquecer inicialização em microserviços, né? Que seriam os padrões Transactional Outbox and Inbox. E lendo esse artigo, eu vi que ele tinha muito a ver com as implementações dos microserviços que eu apresentei para o pessoal aquele dia. Eu acho que vale a pena a gente passar por eles aqui e mostrar aonde que eu estou utilizando ele. Você chegou a olhar esse artigo, né, Diego? O que você achou dele? Cheguei. Eu achei ele bem completo e realmente o artigo está muito alinhado ali com a sua palestra, né? E até mesmo com outras conversas que nós tivemos há tempos atrás sobre padrões ali de microserviços, né? Sincronizações e coisas do tipo. Então, acho que vai fazer bastante sentido para o pessoal entender um pouco ali sobre o que o artigo está falando. É interessante também, nós vamos deixar aqui no link aqui embaixo também desse vídeo pro artigo, para quem quiser ler depois, né, e se sintonizar. Até é legal se quem quiser aí dar uma paradinha um pouco antes, ler antes de continuar para entender sobre tudo que nós vamos falar, mas nós vamos dar uma resumida aqui para a coisa ficar bem legal. Show de bola. Então, entrando na minha apresentação aqui para a gente entender onde é que está o link entre o que eu apresentei e o artigo, deixa eu mostrar o slide específico. É esse aqui. Ele mostra basicamente a arquitetura dos microserviços que eu tenho trabalhado mais no dia a dia. Então, esse meio do slide representa o que eu quero fazer, que eu quero falar aqui para o pessoal. Então, entre o consumo de mensagens, que seria aqui do sync do agregador e do processor, a gente tem o inbound acontecendo, tá? E o outbound, eu tenho ele nas seguintes situações: eu tenho ele implementado aqui no agregador e eu tenho ele implementado no processador. E é interessante que eles são implementados de formas diferentes. Eles nasceram em momentos diferentes, evoluíram de formas diferentes de acordo com a necessidade e inicialmente eles nem existiam. Então eu acho que, assim como aquele artigo eu tentei mostrar para o pessoal o caminho desde lá do monolito até o microserviço, aqui a gente pode ver que deu para colocar o microserviço em produção e conforme foram surgindo as necessidades a gente evoluiu para implementar os patterns. E Sim. o que eu acho engraçado aqui é que
pelo menos da minha parte, a implementação do pattern aconteceu naturalmente, vendo o problema e buscando a solução. Eu não conhecia esses padrões com esses nomes ali, de transacional inbox e transacional outbox. E agora vendo o artigo aqui foi bem esclarecedor, deu para entender pra caramba ali melhor o artigo e vendo o meu código conforme eu li o artigo. Sabe, o legal, antes até de entrar no padrão ali do inbox, né, e do outbox ali, se você conseguir dar uma pincelada para o pessoal, simplesmente o funcionamento desses microserviços, como que eles estão funcionando de uma forma bem resumida, onde tem o RP, né, o sync, o agregador, porque eu acredito que nem todo mundo ainda saiba exatamente o que é o sync ou um padrão agregador ali dentro dele. Então, de forma bem simples, eu acho que isso aí já vai ajudar a clarear um pouco o pessoal ali da estrutura, como que é ali, como está funcionando esse diagrama aí seu. Beleza, vamos lá nessa aí. Acho que faz todo sentido a gente apresentar. Então, esses microserviços eles recebem informações não de um único sistema legado, eles podem receber de vários sistemas. E a ideia do sync aqui é ele passar a ser a nova fonte de dados. Então, ele recebe, ele transforma para o modelo que foi definido aqui na nuvem, com todos os campos aqui da origem, grava no banco, avisa que essa mensagem foi consumida e publica o resultado que foi salvo para que outros microserviços possam consumir. Ele foi inspirado no pattern Event Source e ele tem o objetivo de ser uma camada anticorrupção, porque se houver qualquer problema com essa mensagem conforme ela for entregue para os outros sistemas, ou se esses sistemas precisarem de mensagens históricas, eles simplesmente vêm aqui nesse sistema, dispara uma funcionalidade resync, uma URL aqui fazendo um post, essa mensagem é reenviada para eles poderem consumir. Então isso elimina a necessidade de você ter que estar buscando informação no sistema legado. Tá? Então ele passa a ser a nova fonte histórica. O agregador aqui, ele é o core do domínio. Então, basicamente, se eu estou falando aqui de pedidos, então eu vou ter o pedido como uma entidade raiz. Se eu estiver falando de um outro projeto, que aqui são invoice, então a invoice vai ser a entidade raiz. E, no caso, o mapa de pedidos relacionado a transporte. Então, esses microserviços são microserviços assíncronos. Tendo essas entidades como entidade core, por exemplo, aqui o mapa de pedidos, ele não consome só as entidades de mapa, do mapa especificamente. Ele consome todas que ele precisa para compor um mapa de pedido. O mapa de pedido é um documento que é utilizado pelo motorista para ele fazer a carga do caminhão. Então vai ter vários pedidos ali. Eu preciso das informações detalhadas de cada pedido para saber o que carregar e para quem entregar. Então tem que ter informação do cliente. Então eu estou recebendo aqui também informações de outros domínios. Essas entidades são salvas aqui como cadastrais, para que eu possa utilizar ela quando chegar um mapa, e elas são auxiliares. Basicamente, quando esse mapa é gerado, ele é jogado para cá, e essa camada aqui de Processor, Orchestrator e Output fazem um envio para o sistema global aqui, que é o que interage, que é o back-end propriamente dos sistemas que os clientes usam, seja mobile, seja web, né? O Processor, ele é o conhecedor do formato aqui do global, então ele tem que fazer uma tradução do nosso modelo para cá. O Orchestrator, ele define o que vai ser enviado e quando vai ser enviado, mas ele não conhece o payload, ele simplesmente conhece os campos de controle. E o Output simplesmente pega o que é entregue para ele e envia aqui para o global. Certo? Perfeito. Então esse aqui é o fluxo principal desses microserviços e a funcionalidade principal deles é essa. Então, basicamente, assim, né, simplificando ao máximo o negócio, você está pegando os dados que vêm do legado, junta todos eles ali no agregador, dentro dele, com o controle do sync para você ressincronizar caso ocorra algum erro, coisa do tipo ali dentro dele, disparar novamente isso, e o processador manda isso depois de processado ali com o orquestrador ali para o sistema final dentro dele, já tratadinho, todos os dados bonitinhos ali para ele, certo? Certo, isso é um ótimo resumo. Legal. Beleza. Então, vamos lá. Agora sim, agora vamos entrar então nas questões do artigo mesmo, né? Ali, o que ele falava em paralelo com esse modelo aí. Isso. Então, aqui, ó, o artigo ele começa ali falando mais do Translational Outbox, né?
O que é legal é o seguinte, deixa eu ir aqui para o desenho só e não mais para o slide, que daí eu posso dar um zoom só na parte que interessa, né? Um pouquinho mais de liberdade aí também. Isso. Então, a primeira camada que surgiu foi essa aqui, tá? E sem esse webhook. Mas assim, essa foi a primeira camada que foi criada, tá? Então, inicialmente, a gente não implementava o padrão Outbox, não. Tá? A gente simplesmente implementava o inbox aqui quando recebia, eu vou entrar nisso daqui a pouco quando a gente falar, mas aqui a gente não implementou. Depois, quando a gente começou a implementar esses outros microserviços aqui, a gente tinha uma implementação daquele padrão Outbox, mas ele era um pouquinho simples, porque aqui a gente tem um problema a mais. Talvez até no artigo lá ele entre em vários outros problemas ali, mas o problema que eu tenho é que o meu destino aqui é um sistema de terceiros e eu até tenho a informação de que ele recebeu a mensagem, mas eu não tenho informação se aquela mensagem está completamente válida, porque ele tem uma separação de camadas e aonde é feita a crítica disso nessa camada interna, eu não tenho acesso dessa informação. Então pode ser que o cliente chegue no portal e ele não consiga ver a informação e aqui para mim ela pareça que está tudo ok, que eu já enviei, mas ela está presa aqui no meio em uma crítica que falhou. Tá? Aí, como que funciona isso aqui? O processo simplesmente pega a mensagem que ele recebeu aqui do agregador, ele traduz para o formato que a gente vai enviar, então isso aqui ele segue aquele princípio de que o microserviço é otimizado para leitura. Então todo o processamento acontece quando eu recebo a informação. Eu recebo a informação, eu já traduzo e gravo. A partir desse momento eu já estou lendo o que eu vou entregar para o output, para o envio mesmo a partir de agora, certo? O Orchestrator ele tem um scheduler, então de tempo em tempo ele vem aqui e pega todo mundo que não foi enviado, mas ele pega só a lista de ID. E ele quebra em lotes, enviando aqui para o Service Bus para notificar o processor, que daí sim vai pegar esses registros por completo e enviar para o output. O output ele é um cliente HTTP, ele recebe esse pacote, então ele só sabe que ele tem um JSON que ele tem que entregar para alguém. Então, dependendo da fila que ele recebe, ele vai fazer um post, dependendo da fila que ele tiver, ele vai fazer um delete, dependendo da fila, ele vai fazer um patch, certo? Então, ele basicamente trabalha de acordo com a fila, ele faz o envio aqui, se retornou 200, ok, ele vem aqui dar um ACK, essa mensagem é descartada. Então, essa aqui é a parte principal que sempre teve nessa camada aqui. Se deu erro, ele dava um ANAC e isso ia para uma mensagem de erro. Para uma fila de erro. Daí, só que nessa fila de erro a gente não tinha um controle ainda, então tinha uma intervenção manual aqui para fazer o tratamento dessa fila de erro. Tá? E o que acontecia também é que a gente não sabia quando tinha problema lá, então a gente acabava tendo que vir aqui no banco de dados, olhar todos os registros para identificar onde deu problema e para fazer reenvio. Aí nós tivemos... Eu acredito que muitas vezes vocês não tinham nem como, às vezes, identificar 100% o que foi que causou o problema, né? Não tinha, né? Não tinha. Até porque a gente continua recebendo mensagem de atualização desses registros e muitas vezes era sobrescrito. Então, a gente às vezes até podia bater algumas vezes aqui com os registros inválidos e no final das contas dá certo porque o último envio estava certo. Tá? Então, esses problemas hoje eles não existem, tá? Foram resolvidos na separação aqui do agregador com o processamento e na implementação do padrão Outbox aqui. Isso foi resolvido já desde aqui do agregador. Mas aqui a gente precisava melhorar esse mecanismo para poder identificar o erro. Então, o que a gente passou a fazer? Aqui no processor a gente passou a gerar um ID de lote. Então, cada lote que é enviado para cá, ele tem um ID. Todos aqueles registros estão marcados no header da mensagem a que lote que ele pertence. E aqui no output, se eu der um erro no envio para o relay, eu pego do header da mensagem de que lote que ele era e eu envio para uma outra mensagem aqui. Então tem aqui agora eu tenho um retorno aqui, ó, via Service Bus mesmo, tá? Vamos botar uma corzinha para ficar fácil de identificar esse retorno aqui como erro, né? Então eu tenho um retorno aqui que teve um erro, o processor pega aquele erro e através daquele header da mensagem, ele verifica que todos aqueles registros lhe deu problema e marca eles aqui para identificar que houve erro naquele lote para facilitar a identificação do problema. Basicamente, assim, pode até fazer uma analogia, assim,
essa solução que vocês acabaram adotando é bem parecido com uma replicação de um banco de dados, né? Que é assim, quando você tem aquele ID da transação, né? Que, por exemplo, no SQL Server você tem, às vezes, o campo de ID que ele é criado especificamente para fazer a sincronização de bancos, né? Dentro dele, só que foi adotado ali dentro da arquitetura do microserviço para fazer esse restartar a transação quando ela deu o erro ali, sincronizar os Isso. dados novamente, né? Simplesmente colocando um campo no header da mensagem. Aqui, quando a gente cria o ID aqui também, a gente criou uma nova collection. E nessa collection, eu tenho aquele ID e tenho tudo que foi enviado naquele pacote para poder facilitar esse controle aqui de erro, não. A gente melhorou o tratamento da fila de erro para ter um reprocessamento aqui. Outra coisa, a gente não estava pegando, a gente simplesmente tratava o erro para mandando para a fila de erro e depois tinha intervenção manual, mas a gente não olhava o body da mensagem, então isso também dificultava esse processo. Então quando a gente volta que teve um erro, a gente está mandando também junto o body do que retornou lá, o que é a crítica do sistema retornou para a gente poder anexar para facilitar na solução desse problema aqui. Tá? Então isso aqui melhorou muito. Ainda tem uma evolução aqui, tá? A gente tem o quê? Pegar todos esses casos que já aconteceram, fazer um mapeamento e automatizar o reenvio de alguns casos. E em outros casos, quando acontecer, gerar um alerta no monitoramento. Ó, deu problema nisso aqui, eu preciso que alguém venha e identifique o que fazer. Então, o que der para automatizar, a gente tem que automatizar. E nos outros casos, a gente tem que gerar um alerta aqui. Tá? Então, isso aqui está no nosso backlog. Vai ser implementado em algum momento, mas no momento, assim já melhorou muito. Só o fato da gente poder ter um pouco de rastreabilidade, que antes a gente não tinha rastreabilidade. Tá. Aí não tem muito o que você fazer. Né? Se é a rastreabilidade ali, você fica no limbo, né, basicamente. Isso. Aí, agora, o outro caso do Outbox foi implementado aqui. E aqui a gente implementou um pouquinho diferente do que eles fazem lá. Esse agregador, a gente tinha um problema que acontecia eventualmente de inconsistência de dados, que fazia com que dois pods estivessem processando mensagem do mesmo documento, e daí o último que gravava sobrescrevia uma alteração no documento raiz, daquela entidade raiz. Então, isso aí gerava uma inconsistência e era muito difícil da gente rastrear, porque simplesmente a gente sabia que tinha sido consumida a mensagem, no sistema de origem estava lá que foi entregue com sucesso, mas aqui a gente não achava o dado. Né? Simplesmente ficava perdido. Então nós fizemos e aí nós tínhamos um outro problema que era volume. O volume é muito grande, então o horário de picos acontecia de ficar com fila de mais de 1 milhão de mensagens, e a partir de 1 milhão de mensagens tem um limite definido, né, pré-definido, que começa a descartar a mensagem, porque senão falta memória na máquina, porque esses dados, apesar de ser persistentes na fila, enquanto o Rabbit está funcionando, ele está na memória. Sim. Então a memória da máquina não é infinita. Então tem que ter um limite. Então, a partir de 1 milhão de mensagens, as novas mensagens eram descartadas. Então, eu não podia deixar mais isso acontecer. Então, fizemos uma separação aqui de processamento em que eu consumo e gravo. E o outro worker fica em paralelo. Ele tem um tempo, ou seja, ele pega todo mundo que chegou até X minutos atrás para dar tempo de gravar todas as mensagens relacionadas ao mesmo registro. Então, isso diminuiu muito o processamento de agregação e diminuiu muito aquele envio de mensagens inconsistentes que batiam lá e dava erro. Porque agora eu consigo ter um estado íntegro de informações aqui, dando esse delay para processamento. Tá? Então, melhorou o número de processamentos, agora é inferior, meu custo é inferior, e eu tenho mais consistência nas informações. Tá? Aí, uma coisa que ele fala lá é que eles implementam uma fila numa tabela separada, e eles usam o Postgres, fazendo um select for update para que seja marcado aquele registro sendo processado naquele momento para que outro pod não possa acessar ele. Aqui a gente trabalha com o Mongo, estamos usando o Mongo Atlas e a gente usa um recurso do próprio Mongo que é o Find and Update. Então a gente busca o registro que vai ser agregado e já marca ele em processamento. Então nenhum outro pod consegue pegar aquele cara lá. Então eu faço todo o processamento, assim que eu termino o processamento dele, eu já envio e marco ele como enviado. Se houver falha nessa última etapa, esse registro vai estar como agregado, mas pronto para envio, então daí tem um terceiro worker que ele fica daí a cada 3 minutos verificando se tem algum pendente de envio e ele faz o envio. Isso aqui também facilitou nos casos que a gente tem que fazer um reenvio,
porque daí a gente tem, através dessa API, vai bater nesse registro e simplesmente mudar o status dele como não enviado, e ele passa a ser enviado depois, caso seja necessário. Então essa Perfeito. aqui foi a segunda implementação. Eu gosto muito dessa implementação, ela está muito eficiente e teve um ganho de performance muito grande aqui. Sim. Acho que é interessante, né, só você abordar também a diferença, a pequena diferença que tem, que o exemplo que eles dão lá é de ter a tabela independente, né, uma tabela não a própria que você está mudando o status de controle do registro, indicando, mas ter uma tabela de controle de todas as mensagens ali. Né? Então, é uma pequena diferença que eles fizeram ali, acredito que para dar uma flexibilidade a mais nisso, né, dentro dele, na leitura e na escrita ali, né. Sim, sim, sem dúvida. Acho que é um ponto muito importante. A principal diferença que a gente vê aqui é que eles usam um banco relacional e aqui eu estou trabalhando com um banco NoSQL de documento, né? Sim. E no meu caso, eu não tenho problema de performance do envio, eu tinha problema de performance do consumo. Como eu fiz essa separação do consumo para o processamento, essa segunda etapa para mim não é importante. Se eu preciso mais performance, eu escalo mais pods e eu resolvo o meu problema de performance de envio. O modelo dele tem a seguinte vantagem: se eu tiver um problema de performance de envio, uma das primeiras coisas que eu vou fazer vai ser seguir o modelo dele, porque no modelo dele, tendo uma tabela separada, eu tenho a possibilidade de não disputar o I/O do banco de dados, da gravação e leitura, com os registros que estão chegando. No meu caso, como eu estou alterando o status em um documento, que é o mesmo documento que vai ser enviado, pode ser que ele esteja numa página do banco de dados que está recebendo atualização naquele momento, então pode haver um lock ali. Como para mim não é um problema de performance ainda, eu não me preocupo com isso. Mas se eu tiver essa disputa entre atualização de status e gravação de registro, essa separação vai melhorar a performance nesse sentido. Eu também tenho a seguinte situação, né? Eu tenho uma separação de leitura e gravação, porque eu trabalho com um cluster, então todas as minhas leituras vão para o segundo e terceiro nó do cluster, e a minha gravação vai para o primeiro. Então, normalmente eu vou estar disputando gravação com gravação, e não gravação com leitura. Eu não sei qual Faz que é o sentido. caso no modelo deles lá, eu já vi algumas implementações aí de microserviços com Postgres e eles não trabalhavam em cluster dessa forma. Então você acaba disputando ainda mais a leitura. Eu acho que se eu tivesse a disputa de leitura, talvez isso fosse um problema de performance para mim. Faria mais sentido, né? Faria mais sentido. Eu acho que isso pode acontecer se eu tiver que fazer alguma otimização do sistema, mas não é o necessário nesse momento. Legal. Então, agora, para a parte do inbound, né? Cara, o inbox ali, o inbound, ele é Inbox. muito mais simples, né? Até fiz um outro desenho aqui, ó, para a gente pegar e exemplificar como que eu trabalho. Lá no artigo, ele comenta algumas limitações desse modelo, né? Principalmente por causa das filas estarem em memória. E daí você corre o risco de perder, então acaba tendo que ter uma sinalização entre o sistema de origem e o consumer, né? O producer e o consumer. No meu caso, isso não é um problema. Por quê? Aqui nesse modelo, só para ficar claro, aqui eu trabalho com o RabbitMQ. E aqui eu trabalho com o Service Bus. Mas esse modelo eu tenho replicado nos dois, independente da ferramenta, trabalhando da mesma forma. Quando um sistema produz uma mensagem, um evento, e ele publica num tópico. Esse tópico, para mim, ele seria o lightweight, ele está só em memória. Se essa máquina resetar, se esse cluster, por algum motivo, precisar ser resetado, essa mensagem é perdida. Então, se esse tópico estiver sozinho lá e ninguém tiver ligado nele, não houver nenhum consumer ligado nele, isso aqui vai ser descartado. O producer mandou para cá, não tem consumer, essa mensagem não tem por que ficar na memória, certo? Então, esse evento Faz se sentido, né? perdeu. Ninguém vai consumir, pra Exato. quê, né? Agora, aqui eu levantei um microserviço, um consumer, e esse consumer tem a fila dele. Agora, a fila dele vai e faz inbound nesse tópico. E ele pode fazer o bind em vários outros tópicos. Nesse aqui, por exemplo, ele poderia fazer. Tá? Então aí eu estaria recebendo mensagem desses dois tópicos aqui. Mas enfim, a partir do momento que eu tenho essa fila, e essa fila aqui ela é persistente. Tá? Então a mensagem é copiada do tópico para a fila. Se esse cluster é reiniciado,
Ele tópico vai aqui sai da cair. memória, mas a fila é persistente, então vai demorar um pouquinho durante a reinicialização, mas essa mensagem vai ser carregada aqui e as mensagens que o meu consumer ainda não recebeu, ele vai receber. Então, o problema que ele fala no artigo sobre persistência eu não tenho, porque eu sigo esse modelo. Então, Uhum. quando que essa mensagem sai da fila? Então, o consumer vem, recebe a mensagem, faz o processamento, grava no banco e se deu tudo certo, eu retorno um ACK pro RabbitMQ. Aí essa mensagem é removida da fila, tá? E eu tenho a seguinte situação também, que eu posso vir aqui, isso aqui me dá um erro, tá? E eu retorno para cá na verdade, isso aqui eu queria dizer outra coisa. Eu vim aqui, recebi a mensagem, mas por algum motivo, durante o momento do processamento, eu perdi a conexão com o Rabbit. Tá? Se eu perdi a conexão, esse cara não tem a confirmação do ACK. Uhum. Então, isso aqui vai ser dado um ANAC, ele vai para uma fila delay. Tá? E Uhum. depois, essa fila delay tem que ser reprocessada. E aqui eu estou representando o caso em que eu recebi a mensagem, deu um erro e eu retornei um ANAC. Então, nesse caso, a mensagem é reenviada, só que daí tem via rota dentro do próprio RabbitMQ, ela sai da fila dela, vai para uma fila ponto delay, e essa fila ponto delay tem um timeout de 10 minutos. Então ela fica lá por 10 minutos e depois ela volta para cá para ela tentar ser consumida novamente. Então a Perfeito. gente identificou que esse caso, que esse modelo resolvia a maioria dos nossos casos, porque existe um contrato em sistema de origem que o producer e o consumer, então é raro, mas muito raro mesmo acontecer de eu receber uma mensagem inválida. Normalmente os Uhum. problemas que eu tenho foi um problema de network, foi um problema de pod reiniciando, pode ser algum Uhum. problema que aconteceu com a comunicação com o banco de dados que fez com que eu tivesse que descartar aquele processamento, tá? Então, se eu deixasse isso para uma fila DLQ, que alguém tivesse que olhar depois manualmente, é muito trabalho, Uhum. porque o volume de mensagem que a gente está falando aqui, a gente está falando de 10, 15, 20 milhões de mensagens por dia. Então, se acumula Muito muita alto. mensagem ali para a gente poder ter que ficar olhando uma a uma. Então, a ideia é que todo o problema se resolva um pouquinho sozinho, a gente só dá esse tempo para que o pod que está consumindo possa terminar de ter o seu processamento, voltar ao estado normal e consuma aquela mensagem. Agora, se a gente identificar que essa fila está com mensagem na fila delay e essa mensagem nunca zera, aí a gente via monitoramento identifica isso e alguém vai lá verificar o porquê que aquela mensagem está ali. Não está saindo, né? Normalmente isso aí acontece para nós em ambiente de testes. Né? Os caras vão lá, Uhum. colocam umas mensagens que não estão prontas ainda e esquecem de tirar. Uhum. Aí a gente vai olhar no monitoramento, pô, essa fila não está zerando nunca, deixa eu ver o que é, daí você vê uma mensagem válida que alguém que estava fazendo um teste acabou Não mandando lá. completou, mudou o negócio e abandonou ela lá. Sim, sim. Então, Legal. é muito legal ali no artigo eles falarem desse padrão inbox, né? Eu não conhecia como esse padrão inbox, mas a limitação, o problema que ele fala sobre perder mensagem, né? Eu não tenho, e daí você pode usar um próprio recurso do teu broker para trabalhar com filas persistentes. E contornar isso aí, né? É Tipo, isso aí. problema. Né? Perfeito. Cara, eu acho que uma coisa que eu acabei pulando aqui quando a gente conversou sobre esse padrão aqui, que eu acho que é bom para concluir esse assunto, é o seguinte, que eu comentei que eu pego o registro aqui para processamento usando o Find One and Update, né? Então ele funciona basicamente Sim. como uma mensageria e eu uso o próprio registro para fazer isso, porque eu busco ele e já altero o campo de controle, dizendo, ó, estou processando esse cara. Sim. Mas depois eu tenho que marcar esse cara como processado, né? Uhum. Então Legal. aqui, o que, que a gente faz? A gente manda um upsert para aquilo lá, para aquele registro, que ele vai fazer um update, atualizando ali o registro. Na verdade é só um update, né? O upsert a gente usa para Uhum. inclusão de registro sempre. Esse Legal. banco de dados aqui a gente não faz nem insert, nem update, nem delete. A gente só faz upsert. E daí o banco decide se ele tem que atualizar ou não o registro. E, e o update vem, atualiza o status, mas acontece, das vezes, durante um processamento, esse pode morrer. Aí eu fico um registro marcado em processamento. Então aí eu tenho um outro site, um outro worker reset, que se o processamento não terminou até 2 minutos depois que ele começou, cara, esses processamentos aqui eles demoram microsegundos, milésimos de segundos em alguns casos,
mas nunca mais que 1 minuto. Então eu dou ali 2 minutos após o momento ali, porque o update é processando e quando processou, tem um timestamp ali, né? Então, se o timestamp de processamento ele está a mais de 2 minutos, aí aquele outro worker ele simplesmente vai e dá um update geral ali naquela collection, falando, ó, atualiza todo mundo que está com status de processamento a mais de 2 minutos para pendente. Aí, quando ele volta a ressincronizar. ele volta enviar, ali, né, na verdade. reprocessar, na verdade, reprocessar a agregação. Isso funciona tanto para agregação quanto para atualização de status de envio. Ele funciona para os dois. Eu tenho reset de processamento da agregação e eu tenho reset do envio. Então esse outro worker ele funciona para esse recovery. Cara, é legal. O artigo é muito bom. Eu gostei muito dele aqui, tá? E eu acho que vale a pena a leitura dele. E acho que tem vários outros casos aí que as pessoas devem estar implementando sem conhecer o pattern para resolver problemas parecidos com isso aí. Com certeza, e já tem pronto, né? Na já verdade, tem pronto. Ali dá para você seguir e não precisar reinventar a roda ali. Exatamente. Então, se alguém tiver aí algum caso desse aí, ou tiver até mesmo desenhando um novo projeto e precise usar esse tipo de padrão, manda um comentário aí pra gente. A gente pode evoluir isso aqui e ver quais outros patterns se encaixam aqui, quais outros modelos a gente pode usar no dia a dia. Sim, é interessante também se teve algum termo, algum tipo de técnica que nós abordamos aqui que não ficou tão claro, coisa do tipo, comenta aí para nós debater, se for o caso, até montar um próximo vídeo aí explicando mais detalhadamente algum desses pontos ali que vocês entenderam. Beleza. Então acho que é isso aí por hoje, né, Diego? É isso aí. Um Valeu, abraço, cara. pessoal. Obrigadão aí, um abraço. Até mais. Até mais.